Bom, e o governo federal estuda um conjunto de medidas voltadas para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Um dos pontos centrais da discussão é o reajuste do teto de faturamento do MEI, atualmente fixado em R$ 81 mil por ano. A proposta que também tramita no Congresso Nacional prevê a elevação desse limite para ao menos R$ 130 mil anuais, valor que parlamentares envolvidos no projeto já consideraram defasado. Para repercutir esse assunto, a gente conversa agora com Renan Martins, que é economista sênior da For Intelligence, que já está aqui com a gente. Meu querido, bem-vindo aqui sempre à nossa programação. Obrigado, Débora. Bom dia. Renan, eu quero entender se com essa mudança, né, essa ideia agora do governo de mexer com o teto de MEIs enfim, do Simples Nacional, no quanto que isso pode acabar resultando num processo, inclusive, de renúncia fiscal, porque, assim, sempre por trás das decisões existem as consequências, né? Por um lado, pode ajudar numa situação, por outro, existe uma preocupação, porque a gente já tem um cenário fiscal bastante comprometido, e mexer com esse teto nesse momento de comprometimento e de uma dependência de arrecadação, o que isso poderia significar em termos de redução ou de renúncia fiscal? Pois é, Débora, o governo já vem adotando uma estratégia nos últimos anos de tentar fechar as contas através de um aumento de arrecadação. Nesse sentido, qualquer nova renúncia ou qualquer outro esforço de ampliar os benefícios fiscais pode gerar uma nova preocupação de que as contas não fechem, que esses déficits primários que o governo tem observado sejam estruturais, comecem a se tornar uma preocupação ainda maior. O impacto dessa medida em específico, no caso do MEI, o MEI é uma arrecadação relativamente pequena, então as contas hoje dão que essa proposta daria um impacto de perda de arrecadação na casa de 2 a 3 bilhões por ano. O nosso déficit, né, só para a gente ter uma noção, assim, o déficit anual que o governo projeta para 2026 é na casa dos 60 bilhões. Então seria uma pequena parcela relativamente possível de ser acomodada aí nas projeções. Vamos lá, né? Um dos receios é de que as empresas acabem substituindo empregos formais, né, por contratações via MEI para poder tentar compensar os altos custos trabalhistas. Qual que é a dimensão real desse risco na tua avaliação, Renan? Olha, é uma possibilidade. Na medida que há essas medidas, como a alteração das escalas e a forma como as tributações ocorrem sobre esses regimes diferenciados, a possibilidade de que isso aconteça, eu diria que é razoável. A gente vê que cada vez que o governo propõe uma medida de alteração desses limites de faturamento, limite de enquadramento em regimes diferenciados, você gera um incentivo para que as pessoas busquem se enquadrar nesses tipos de benefícios. Voltando aí ao assunto do MEI em específico, né? Hoje a gente tem um faturamento de R$ 81 mil, limite de faturamento anual de R$ 81 mil anuais. Esse faturamento ele está congelado lá desde 2008, então as pessoas têm uma rigidez ali, tentam se enquadrar nesse regime e pode gerar alguns incentivos perversos de impedir que as pessoas migrem de um regime para crescer a empresa, para se tornar um microempreendedor. É um tema bastante delicado, então nessas avaliações é possível que a gente encontre esses efeitos adversos. Uhum. Agora, pensando, Renan, também, quando se fala em previdência, né? Previdência social, o custo com a previdência, aliás, tem sido uma grande preocupação e um problema, né, que tem virado uma bola de neve já nos últimos tempos. E quando a gente fala de ampliar o teto, ou ampliar o faturamento do MEI, permitindo mais contratações, isso lá na frente pode representar, se a gente pensa logicamente, no impacto sobre previdência. Pode ter efeito realmente disso? Faz sentido essa lógica nesse momento? Quanto principalmente à questão de equilíbrio fiscal, se a gente pensar daqui a 5, 10 anos, já que previdência já tem sido um problema desde já? Com certeza, né? Como eu comentei inicialmente, no curto prazo, em um ano, a preocupação com a meta de resultado primário, ela é possível de acomodar essa despesa, mas quando a gente passa para pensar nessa ótica de mais médio prazo, longo prazo,
o déficit previdenciário ele é um problema estrutural. Hoje, em 2026, o déficit da Previdência, a gente pega todas as receitas, subtrai todas as despesas, ele é de aproximadamente 350 bilhões por ano. Isso é cerca de 2,5% do PIB. Hoje, a gente já passa numa situação muito deficitária e a tendência de médio e longo prazo é que, por questões demográficas, a gente amplie esse déficit na casa de 10% do PIB. O governo central, o Ministério da Fazenda, ele faz projeções todo ano, estimando o déficit atuarial da Previdência. Ele pega todas as premissas que ele tem de crescimento do PIB, crescimento dos benefícios, envelhecimento populacional, e projeta essas receitas e despesas até 2100. Então, você vê que é uma conta assim, bastante detalhada, uma extrapolação de todos os resultados, e isso só indica que a gente vai ampliar muito o déficit atuarial da Previdência, o déficit previdenciário daqui até o final do século. Qualquer medida, mesmo que seja pequena do MEI, ou que depois possivelmente pode se tornar ampliação do Simples, ampliação de microempresas e outras medidas, vão só piorar nesse sentido, o déficit atuarial da Previdência. É muito provável que a gente precise fazer novas reformas e manter isso no radar. Agora, Renan, se o objetivo é ajudar as empresas a absorver os custos de uma eventual redução da jornada, né, de trabalho, como já tem sido debatido agora está no Senado, não faz mais sentido ampliar MEI ou discutir talvez uma desoneração de folha, talvez redução de encargos, uma simplificação tributária? Qual que poderia ser uma melhor saída nessa situação? Olha, eu não vejo uma saída fácil. Ajudar o MEI, mudar o limite de faturamento seria uma medida auxiliar. Quando a gente pensa em medidas que já foram tomadas no passado, eu diria que elas foram relativamente piores. Quando a gente avalia, por exemplo, a desoneração da folha, ela foi instituída lá em 2011 e na forma que ela foi feita, ela abarcava uma quantidade enorme de setores, mais de 50 setores, prometia gerar emprego, prometia gerar um aumento de faturamento, crescimento do PIB. Quando a gente avalia depois dela ter sido tomada, faz uma avaliação, um estudo de impacto, os resultados que os estudos demonstram ou que chegam é que não houve aumento de contratação, não houve aumento de faturamento das empresas e a medida não chegou no impacto necessário que ela se propunha. Nesse caso aqui, eu imagino que qualquer medida semelhante seria contraproducente. A gente estaria voltando a uma desoneração passada que não deu certo, minha sugestão seria realmente mudar a ótica de abordagem. Aí, por enquanto, mantido no meio, a gente está mais ou menos seguro no impacto e seria pelo menos uma medida para atenuar os impactos da mudança da escala. Só para poder a gente amarrar aqui esse papo, até porque quando a gente entra nessa questão do debate da redução da jornada, sempre tem a comparação com outros países que já executaram isso, né? Então, nesse ponto, quando a gente observa experiências internacionais de redução de jornada de trabalho, outros países recorreram a regimes mais simplificados, né? O que a gente pode ter de exemplo na prática que deu certo lá fora? Bom, eu acho que exemplo do que deu certo lá fora é que as medidas foram um pouco mais, foram tomadas de uma forma um pouco mais lenta. Aqui, a discussão meio que está se embolando com o ciclo eleitoral. Tenho a impressão que os avanços da discussão e a pauta no Congresso se tornou muito fechada em chegar na eleição. Inicialmente, aqui mesmo no Brasil, quando se discutia isso, seria tomada uma transição lenta, a mudança de escala levaria alguns anos, e parece que nos últimos meses ou nas últimas semanas, o debate é que a transição vai ser muito rápida, vai ser um impacto muito grande. Isso preocupa porque tem muitos setores, principalmente setores de serviços, setor de transportes, setores assim que são realmente precisam de muita mão de obra, vão ter que se ajustar muito rápido. Isso vai gerar, assim, de uma forma muito previsível, um aumento de custos,
para setores específicos, né? Não vai ser toda a economia que vai sofrer isso, mas esses setores vão ter um aumento de custos e vão ter que repassar isso para o preço. Isso vai gerar inflação e que aí sim vai se espalhar por toda a economia. Eu acho que a principal preocupação agora, que eu diria que tem na aprovação desse projeto seria a velocidade. Para que os preços relativos se ajustem, seria melhor que a forma que isso fosse tomada, como foi feito em outros países ou em outras experiências, seria que fosse uma medida implementada gradualmente. Conversamos aqui com Renan Martins, economista sênior da Ford Intelligence. Meu querido, muito obrigada. Bom feriado para você. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Até Igualmente. mais.